pode adorar comigo? Envie essa live aí para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Boa noite, a paz do Senhor. Os meus caminhos são mais altos que os meus projetos são maiores que o teu. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo, Ele vai te surpreender. Oh, Ele é o Deus de surpresas. Oh, glória! O nosso Deus é o Deus de surpresas. Oh, oh, oh. De você, Ele cuida de você, aleluia, glória, aleluia, glória a Jesus. São mais altos que os meus projetos são maiores que os teus, não entendes o que eu vou fazer. Te prometo, eu vou te surpreender. Oh, Ele é o Deus de surpresas. Esse é o nosso Deus. Oh, glória. Surpreende, Jesus. Surpreende, Jesus. Surpreende, Jesus. Aleluia. Pra quem sai, eu dou. Eu trago existência nesta noite, aleluia. Esse caminho engrandecerei teu nome, mudarei a tua história e farei de ti uma grande nação. Oh, que promessa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Essa é a promessa que o Senhor, aleluia, Ele fez para Abraão. Glória. E quem sabe não é o dia de hoje, é o Senhor escolheu para te abençoar. Oh, 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 oh. Da tua parentela, pra quem sai eu dou um milagre, pra quem sai dou providência, pra quem sai eu dou saúde, oh, eu trago existência, tudo aquilo que não existe, oh, pra quem sai, oh, sai, eis, Ele te chamou pra sair da tua terra, da tua parentela, Ele é Deus que garante, oh, aleluia, Ele é o Deus que provê o teu sustento, a tua vida está nas mãos dEle. Oh, glória! Ele te dá saúde. Ele é contigo. Arabaço, arabaço, oh, 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 glória! A paz do Senhor, povo de Deus! Paz do Senhor a todos! Sejam muito bem-vindos nesta noite. Olha nós de novo aqui para adorar a Jesus, para glorificar o nome dEle. Hoje nós estaremos trazendo uma palavra ao teu coração e hoje nós estamos representando, né, na edição Missões o Brasil. Nós vamos estar orando pelo Brasil, aleluia. Daqui a pouco a missionária Ítila vai estar ministrando a palavra do Senhor, glória a Jesus. Eu estou vendo aqui que a live não está aparecendo como ao vivo para algumas pessoas, então eu vou pedir para vocês estarem enviando, tá bom? Envia para todo mundo que você conseguir.
E o nome do Senhor continuará sendo glorificado nesta noite, porque o nosso Deus, Ele cuida de mim, o nosso Deus, Ele cuida de você. Aleluias, glórias a Jesus. Eu quero que você envie esta live para todos os seus amigos, aleluia, para todos os seus irmãos. Eu tenho certeza que Jesus vai quebrar cadeias nesta noite, na nossa nação. Cadeias estão sendo quebradas, nós já estamos vendo o milagre acontecendo, né? As vacinas evoluindo, os medicamentos, né? Deus tem provido para as nações, para o nosso país, e nós cremos no milagre extraordinário que o Senhor vai fazer na nossa nação, porque Ele é Deus. Amém? Glória a Jesus. Enquanto você envia esta live para todo mundo, eu vou estar sim enviando aqui também para os meus amigos, para os meus irmãos, porque o nosso Deus é grande e Ele quebra cadeias nesta noite. Quebra cadeias, Jesus. Toda idolatria na nossa nação, em nome de Jesus. Toda politicagem na nossa nação, tudo que vem impedir Jesus trabalhar na nossa nação, que nesta noite caia por terra, porque maior é aquele que nos chamou. Aleluias. Glória a Jesus. Tu és o Deus do impossível, Jesus. Glória.
vida, Jesus. Libertação, meu Deus. Libertação, meu Deus. Libertação, meu Deus, para nossa nação nesta noite. Libertação, Jesus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Oh, glória! Eu creio, Jesus. Libertação, libertação, libertação. Clame por libertação, por salvação aí na sua casa. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Salve os presos que estão nas cadeias, presos, Pai. Presos psicologicamente. Presos. Toda cadeia. Toda cadeia. Erga suas mãos. Clame pela sua família. Clame pela sua casa. Em nome de Jesus. Se tem alguém enfermo aí, põe a mão na enfermidade e ora conosco. E decreta que a cadeia está sendo quebrada. E a tua família é do Senhor Jesus. A tua família é do Senhor Jesus. Diga isso, a minha família é do Senhor Jesus. Na minha casa tem vida. Na minha casa tem vida. Na minha casa, diga, tem libertação. Na minha casa tem mover do Espírito Santo de Deus. Na minha casa tem milagre. Na minha casa tem poder de Deus. Na minha casa tem milagre. Tem milagre. Tem milagre. Alamam, chore, me canta, alamam, me anda, alaia. Tem milagre de Deus. Tem milagre de Deus. Tem milagre de Deus. Em nome de Jesus. Tem vida. Tem vida. Oh, glória, tem vida. Alamam, chore, me canta, alamam. Cada pessoa, Jesus, cada família representada, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidades. Enfermidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é no nosso nome. Não é no nosso nome. É no nome poderoso. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A poder. Você crê no poder de Deus? Você crê no poder de Deus? Você crê no milagre? Você crê no milagre? Você crê? Oh, cadeias estão sendo quebradas. Laços de morte. Em nome de Jesus. Laços de morte. Caiam. Em nome de Jesus. Toda opressão na vida deste jovem, na vida desta jovem, em nome de Jesus. Oh Deus, nós somos teus, Senhor. E toda maldição que foi lançada, toda palavra que foi dita, oh, para ver esse negócio cair, para ver a tua família, oh, para ver a tua família destruída, caia por terra. Toda palavra que foi dita, todo olhar, todo movimento que foi feito contra, caia por
Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Orabás. Ramanchoremicácia. Toma posse do teu milagre nesta noite. Toma posse do teu milagre nesta noite. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que Jesus, oh glória, Ele já ouviu o nosso clamor nesta noite. Oh glória. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio no milagre. Eu creio no milagre, oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio porque o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, oh Deus. Tu és grande, aleluia. Eu não sei se a missionária Ítila já está aqui. Oh glórias. Ela ainda não entrou. Oh, Deus de milagres. Deus de milagres, esse é o nosso Deus. Oh, Ramayon Debi Ashobrasai. Oh, Nalaya Masobrasai. Oh, aleluia, aleluia. Talvez você não esteja entendendo o processo, mas o nosso Deus, Ele é o Deus poderoso. Oh, aleluia. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus que provê. Oh, glória. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Deus que está provendo. Aleluia. Ele é o Deus que está provendo todas as coisas na sua casa, na sua família. Você crê no Deus que provê? Você crê no Deus que provê todas as coisas? Aleluia. Oh, glórias. Creia no milagre. Creia que Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias. Aleluia. Tu és grande, meu Deus. Aleluia. Vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor. Oh, glória. E você continua aí com seus olhos e seus ouvidos atentos, porque o Senhor, Ele continuará falando conosco nesta noite. Envia esta live para mais alguém que está precisando ouvir algo da parte do Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É uma honra para nós ter você aqui novamente conosco. O Glória é uma parceira nossa, uma parceira do nosso projeto também, a missionária Ítila. Que Deus continue te abençoando. Você está aqui nas nossas orações, nos nossos joelhos. Aleluia, sua família também. Deus continue abençoando de uma forma toda especial. E seja bem-vinda mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém, Estou Jesus. feliz por Glória a estar Deus. juntos mais uma vez. Amém. Do teu perfil várias vezes. Glória a Deus. Eu estava no sentido que a live seria pelo seu perfil, por isso que eu acabei. Foi. Aí quando eu vi o pessoal começar a me mandar, várias pessoas me mandaram notificações aqui, aí que eu entendi que seria pelo seu perfil. Por isso que eu me atrasei. Glória a Deus. Pedi desculpa. Eu tô só fazendo uns ajustes aqui porque meu suporte tá quase me dando adeus, gente. Ele tá caindo das pernas. Amém, Jesus. Mas vai dar certo. Em Em nome nome de de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já vamos. Thaís, eu tô muito feliz com esse Amém. convite. Quando eu vi o cartaz, eu vi a programação, eu fiquei surpresa e fiquei me perguntando, meu Deus, tantas mulheres com experiências tão diferentes da minha. Amém. E eu achei interessante que Marciela mandou uma mensagem para mim, fez: você vai representar o Brasil. Eu disse para ela, eu vou tomar posse disso como algo profético. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de todas as outras missionárias que passaram por aqui.
todas as mulheres que inspiram, mulheres chamadas e separadas por Deus para um propósito Aleluia. específico nesse tempo. E louvo ao Senhor por ter me escolhido também para fazer a sua obra, mesmo não sendo merecedora. Aliás, nós não somos, né? Verdade. É tudo graça, bondade e misericórdia do Senhor. Como é que tá o meu áudio aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos. Tá Eu tudo tô ouvindo ok? bem. Pronto, ótimo. Glória a Deus. E eu disse, Senhor, me direciona o que é que eu devo fazer. E o Senhor colocou algumas coisas no meu coração e estarei seguindo o comando dele. Amém? Aleluia. Amém. O pessoal está aqui falando que está ótimo. Amém. Graças a Deus. Então, né? Eu nunca tive a mesma experiência que as outras que passaram na live e talvez ainda passe, porque ainda tem mais alguns dias de propósito, né? Eu não tive nenhuma experiência diretamente com o campo missionário. Me refiro ao fato de viajar para outros países, passar um tempo específico em uma nação, desenvolvendo esse trabalho de uma forma direta. Eu nasci num evangélico, né, por bondade e graça do Senhor. Os meus pais são cristãos e eu digo sempre, quando os meus pais se casaram, a minha mãe ela veio de um lar muito conturbado no sentido assim, passou por muitos problemas. Meus avós não eram crentes. Meu avô, ele tinha problemas psicológicos. E hoje a gente entende que não era só problemas psicológicos, eram também problemas de ordem espiritual. E assim, ela cresceu num lar de muito sofrimento, muita restrição, muita pobreza. E aos 14 anos, se eu não me engano, ela conheceu o Evangelho. E o Evangelho transformou a vida dela, como também transformou a história da minha família, dos meus avós maternos. E acho que foi mais ou menos com essa idade que uma prima que nós consideramos como uma tia, alguém muito próximo, convidou a minha mãe, porque até então minha mãe morava na zona rural, para que ela fosse morar na cidade, para que ela tivesse a oportunidade de estudar, porque até então era muito difícil a oportunidade de estudar e também de trabalhar. E foi nesse intermédio, né, quando ela se mudou, veio morar na cidade, em Capim Grosso, que até então ela morava na zona rural de Capim Grosso, que ela conheceu meu pai. Meu pai tinha ido para Capim Grosso em busca de emprego, de oportunidade. Meu pai morava numa cidade muito pequena do interior da Bahia, chamada Iramaia, e o pastor daquela época tinha se mudado. E quando ele se mudou, tinha chegado, acho que uma grande empresa em Capim Grosso, e ele viu nessa empresa uma oportunidade de mudança de vida. E aí o meu pai foi para Capim Grosso e nesse intermédio os meus pais se conheceram, passaram mais algum tempo, eles se casaram. Só que os meus pais se casaram e principalmente o foco da minha mãe era uma mudança de vida, viver a liberdade, pelo menos a liberdade de congregar que ela não tinha. Ela vivia num lar de muita opressão, até mesmo para sair, vir, voltar. E tudo que ela menos queria era filho, né? Filha, nesse caso. Só que Deus tem os seus planos, né? Aleluia, Jesus. Eu acredito que Deus não trabalha com acaso. E às vezes até mesmo as fatalidades, aquilo que vem para ser uma tragédia, Deus transforma. E a minha mãe, ela rejeitou de início, né? Eu não vou entrar muito nisso aqui. A minha mãe, ela rejeitou muito, até mesmo questões ligadas ao aborto e etc. Só que com 5 meses de gestação, depois de muitas tentativas de aborto, e ela não tinha conseguido, e ela disse que conversando com o Senhor, que já que ela não tinha conseguido, enfim, resolver o problema com as mãos delas, humanamente falando, que então seria apenas aquela ali. E foi nesse dia, num círculo de oração, que Deus usou a esposa do pastor para falar com ela.
E o Senhor falou a ela dizendo que é Ele que dá, que tira a vida e torna a dar. Que é Ele que abre e fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. E quando Ele abre, ninguém fecha. E nesse dia, o Senhor falou acerca das promessas, daquilo que Ele tinha na minha vida. Que o Senhor faria de mim um grande instrumento da sua obra e que eu era dele. E a minha avó paterna, se falando no caso da minha família paterna, eu tenho uma referência muito forte, que é a minha avó, de oração, de sobrenatural, de milagre. A minha avó deixou esse legado. E mesmo no ventre, a minha mãe me conta que a minha avó falava que eu seria uma grande pregadora, que as nações iriam me conhecer, que a minha voz era dele. E, enfim, né? 20 de dezembro de 1989, o Senhor me permitiu que eu viesse ao mundo para a glória do seu nome. E a minha mãe diz que aquilo que início era rejeição tornou-se a alegria da casa. Ela disse que as pessoas até pensavam que na casa tinha mais de 2 pessoas, se falando de um adulto e um neném. Pela forma que ela disse que a casa foi tomada de alegria. Com 2 anos, eu tive a minha primeira oportunidade na igreja. E eu comecei cantando. Eu não imaginava nunca na minha vida que um dia eu seria uma pregadora. E eu sempre conto isso. Eu comecei com 2 anos, mas eu já comecei no Pentecoste. O primeiro hino que eu cantei na igreja foi Vai queimar, vai queimar. E eu sempre tive muitos. Hoje, graças a Deus, não mais. Mas principalmente na minha infância eu tive muitos problemas na garganta. E você conhece essa área, óbvio. Enfim, eu sei que eu passava mais tempo no hospital do que em casa. Eu passava muito tempo no hospital. E eu lembro nitidamente de situações assim que eu precisava ser forçada a tomar remédio. E aqueles antibióticos, aquelas coisas amargas, eu ainda consigo lembrar disso. Eu lembro de situações que alguém tinha que segurar as minhas pernas, colocar o dedo no meu nariz, porque eu já não suportava mais tanto remédio. Injeção, gente, pelo amor de Deus, ninguém me fale. E assim, os problemas foram se agravando muito. E com 5 anos, eu tive inflamações sérias, que eu não sei esses detalhes, né? Thaís pode explicar melhor, até porque a fono aqui é ela. Mas o que eu sei é que eu acabei perdendo a minha voz. Isso foi um choque muito grande, porque a promessa de Deus, o que o Senhor sempre falava, era que a minha voz era dele. E que a minha voz iria ecoar. Só que agora eu estava sem a minha voz. E imagina isso para uma mãe, né? Isso causa vários conflitos. Eu consigo me lembrar. Eu tenho 30 anos, mas eu me lembro dessa cena do meu tio, irmão do meu pai, que é o único irmão que meu pai tem aqui na Bahia, porque todos moram em São Paulo. Eu lembro que no horário da visita, ele foi até o hospital e todo mundo tentava fazer com que eu falasse, porque algumas pessoas diziam que eu estava com preguiça de falar. Como se eu estivesse com preguiça, mania, não quisesse falar, e que era como se... E eles diziam que a minha mãe precisava forçar isso em mim. Só que eu lembro nitidamente disso, eu não conseguia. Eu lembro de forçar e não sair nada. E eu lembro que o meu tio chorava, começou se prendendo e pedindo para que eu falasse com ele. Ele dizia, fala comigo, e não saía nada. Só que depois já de alguns dias internada e meio que já sem esperança, no domingo à tarde, depois que todo mundo foi embora, porque tem coisas que as pessoas esperam que Jesus faça na frente de todo mundo. Mas tem coisas que Jesus só faz depois que o povo vai embora. Manda todo mundo sair da sala e diz, vai embora, que o negócio aqui é só eu e ela. E depois que todo mundo foi embora, Jesus visitou aquele leito, tocou a minha garganta, tocou toda a minha vida, e eu dei um brado muito forte. Eu não conseguia falar, eu dei um grito muito forte, dizendo à minha mãe que eu queria comer e que eu queria ir para a igreja. E assim, eu cresci na casa do Senhor, né? Jesus restituiu a minha voz e eu sempre gostei de cantar, né? Eu não sou cantora, mas eu sempre gostei de cantar. O meu primeiro pastor, ele sempre conta que eu subia no púlpito para pedir oportunidade.
E ele disse que o dia que eu não tinha oportunidade, eu entufava a cara. E fui crescendo Glória a na Deus. casa do Senhor. Porém, assim, a minha adolescência foi uma adolescência muito complicada. Eu nunca me afastei da igreja. Eu nunca tive experiências no mundo. Mas eu posso dizer que eu já passei uma fase afastada dentro da igreja. Itley, existe isso? Existe sim. Quantas Sim. pessoas que não têm experiências no mundo, não foram para o mundo, não experimentaram do mundo, e eu louvo a Deus por isso. Embora eu entenda que o desejo do diabo, o projeto do diabo era fazer coisas terríveis. Eu digo sempre, quem me conhece na intimidade, com aproximação, eu digo sempre, eu tenho as marcas de quem tinha tudo para viver, longe de Deus. Tinha tudo. E a minha adolescência foi muito conturbada. Eu me tornei muito revoltada. Eu tinha uma revolta. Meu comportamento mudou completamente. A minha mãe, eu lembro que a minha mãe falava isso, que eu era muito espontânea, eu era muito alegre, eu era, enfim, e eu fui mudando, eu fui ficando introspectiva, eu fui me tornando uma pessoa muito revoltada e eu não entendi aquilo. E por consequência disso, lógico, isso mexe no comportamento, nas atitudes, nas reações. E isso mexia também na minha vida na igreja. A ponto de que as pessoas olhavam para mim e ninguém dava nada, ninguém dava nenhum crédito ao que Deus tinha para mim. E assim, eu era muito revoltada. E se alguém me falasse um A, eu devolvia o alfabeto todo. Eu lembro que tem um porteiro lá em Capim Grosso, né, que hoje eu não moro mais em Capim Grosso, mas quando ele me encontra na igreja, quando ele me ouve ministrando, ele diz: menina, eu não acredito que é tu, porque ninguém podia falar nada, que você devolvia na lata. E assim, só depois que o próprio espírito e até mesmo com a psicologia que eu fui entender que aquilo era reflexo do complexo de rejeição que eu carregava, né? Coisas que eu carregava de muito tempo. E aqui tem algumas pessoas de Capim Grosso que estão na live, estão aí. E eu lembro que com os meus 14 anos, eu já tinha ouvido de tudo. Eu lembro que um dia eu cheguei a ouvir de um pastor que eu era a pior pessoa, que eu era pior, se referindo à questão do meu grupo, que tinha na igreja. E às vezes, quando Deus usava algumas pessoas para falar o que ele iria fazer comigo, isso era motivo de murmuração. A palavra correta é essa, murmuração e até mesmo de dúvidas, porque as pessoas olhavam para o meu comportamento, olhavam para o meu jeito de ser e não acreditavam que Deus fosse fazer isso na minha vida. Só que eu me lembro que em um sábado pela manhã tinha consagração, esses trabalhos de consagração que tem nas nossas igrejas. E até então, existe uma diferença muito grande em você ser filho de crente e você ter experiência com Deus. Verdade. Porque tem gente que é filho de crente, ele ouve as experiências do pai, ele vai para a igreja, ele ouve as experiências dos outros, mas ele nunca teve uma experiência com Deus, um encontro com Deus. E eu lembro que eu já tinha ouvido, sim, profecia quando eu era criança, quando eu tinha lá para os meus 8 anos, que eu tinha entendimento do que era profecia. Eu lembro dessa profecia, Deus usando uma irmã na sala da minha casa, que o Senhor iria fazer uma obra na minha vida. Aleluia. E essa, especificamente, quando eu tinha 14 anos, eu me lembro que de manhã cedo, nesse dia, eu disse: eu vou para a consagração. E eu orei, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu estava muito cansada, até porque aquela revolta toda era como se fosse uma fortaleza que eu havia construído para esconder as minhas fragilidades, as minhas feridas, os meus complexos. E aquilo me machucava muito, de olhar e ver que as pessoas não acreditam. E na realidade, às vezes não é nem só as pessoas, às vezes nós mesmos não acreditamos. Porque eu olhava para o meu cenário, eu não vim de uma família rica, não sou de uma família rica. Quando o Senhor começou a me usar, eu lembro que acho que meu pai era diácono. Então, assim, humanamente falando, eu digo sempre a Deus, eu tenho certeza que não estava no coração de homem nenhum me honrar, fazer alguma coisa por mim, mas estava no coração de Deus. Aleluia. Eu lembro que com 14 anos, concluindo aqui para eu fechar isso aqui, senão me ficar muito repetitivo,
eu fiz uma oração antes de ir para a igreja. Eu não orei na igreja. Eu fiz essa oração antes de ir para a igreja. E eu disse ao Senhor, se tu tens de fato alguma coisa na minha vida, eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu não quero mais. Eu não quero viver apenas das experiências dos outros. Eu quero te conhecer. E naquele dia eu disse ao Senhor, me muda, me transforma. Arranca essa revolta, essa rebeldia, muda meu comportamento. Aí eu disse para Deus, e se o Senhor tem de fato alguma coisa comigo, eu não quero ser uma pessoa comum. Eu quero coisas diferentes, eu quero coisas do céu. E eu comecei a dizer para o Senhor o que eu queria. E eu fui para a consagração. Ninguém nem imaginava que eu estava ali. Cheguei, dobrei o meu joelho lá no canto escondido e continuei falando com o Senhor. E aí, sempre terminava a consagração com aquela oração de joelho, né? As pessoas que iam entregar o seu propósito, como sempre tem no círculo de oração. E eu dobrei os meus joelhos lá na frente. Quando foi na oração de joelho, lá na frente, todo mundo se assustou quando me viu. As pessoas diziam, Ítila, na consagração? Todo mundo ficou assustado. E eu lembro que nesse dia Deus usou uma irmã que ela até partiu para o Senhor semana passada. A irmã Sônia Porfírio. Ela é uma irmã muito simples, mas quando Deus tomava a sua voz, é aquela coisa que explodia. E eu lembro que ela veio na minha direção. E assim, não é que até aquele tempo eu nunca tivesse ouvido nada de Deus que me marcasse. Só que aquela era a minha experiência com Deus. Aquele era o resultado da minha oração. Então essa foi um divisor de águas na minha vida. E Deus usando ela, assim, eu ouvi as tuas orações. E antes de que tu me pedisse um sinal, eu vim te responder, tu és minha, tu és marcada por mim, eu te escolhi no ventre. E Deus começou a falar com ela, eu queria fazer, tu és minha profetisa, tu és minha, tu és minha. E assim, eu acho interessante que Deus sempre fez questão de frisar, tu és minha, menina dos meus olhos, eu te escolhi, etc. E até então, naquele tempo, Deus falou comigo naquela manhã, queria me levantar como profetisa, como mensageira. Só que assim, eu não imaginava nunca que eu fosse pregar. Até porque, assim, eu era desaforada para responder. Mas na hora de pegar a Bíblia, ter oportunidade, eu li o Salmo 23 e eu não entendia nada. No sentido de ler, interpretar e falar. Eu não entendia nada. Meu Deus. E eu lembro que eu fui para um círculo de oração. E acabou o ciclo de oração, ela ensaiou do coral. E eu fazia parte do coral. E o povo atrasou. Aí a esposa do pastor olhou para mim e disse... A esposa do pastor não, um amigo. Um amigo olhou para mim e fez... Ítila, tu tem um jeito de pregadora. Ele disse assim... Esse teu jeito desaforado... Ele fez, eu já entendi por que é. É porque Jesus vai transformar tudo isso em autoridade e vai te usar como pregadora. Ele disse, a Bahia vai ficar pequena para você. Eu olhei para ele assim... Gente, eu sou bem séria. Eu não dei nenhum crédito. Eu olhei para ele e eu disse, tu me dizendo isso? Não tem como. E eu lembro que eu ouvi isso e marcou. Passou-se mais alguns dias. Até então foi quando Deus começou a falar diretamente a mim sobre isso. Porque Deus havia falado quando eu era criança, a minha mãe, os meus pais, por intermédio da minha avó. E aí a esposa do pastor, na época, ela olhou para mim e fez, Ítila, eu tô olhando para tu. Ela disse, Deus vai fazer uma obra tão linda na tua vida. Deus vai mudar o teu comportamento, o teu jeito de ser. A ponto que as pessoas vão te chamar de besta, porque tu não vai conseguir reagir a certas coisas. Ela disse, mas Deus vai te dar autoridade. Deus vai transformar tudo isso. Ela disse, tu vai ser uma pregadora. Ela disse assim, e nas tuas mãos tem uma espada. Aí eu disse, espada? Aí depois eu fui entender e ela mesma disse, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, de lá para cá, Deus... sabe quando algo vai te perseguindo? Quando você tenta ir por outro caminho, mas Deus vai te arrastando. Todos os lugares que eu chegava. E assim, eu não era conhecida. Eu chegava e eu não sentava na frente. Eu chegava quieta, entrava quieta, saía quieta. Alguém me descobria e dizia, assim te diz o Senhor.
e vou te usar na palavra e tal e tal. Só que eu não via possibilidade, não via Glória a como. Deus. Só que, e assim, eu dizia sempre, Thaís, eu comecei a trabalhar muito cedo. Acho que desde os meus 13 anos que eu já trabalhava. Desde criança eu já ajudava meu pai na feira, no comércio. Mas eu comecei a trabalhar em outros lugares com 13 anos de idade. Então, assim, eu sabia o que eu queria. Eu, Ítila, o que eu queria no momento. Eu dizia, eu quero concluir os meus estudos, eu quero continuar trabalhando. E se Deus tiver alguma coisa na minha vida, eu faço na igreja de domingo, como todo mundo faz. Enfim, quando Deus falava que ele iria me usar e que eu seria eu imaginava o seguinte, eu disse, não, eu vou trabalhar e final de semana eu prego aqui em alguma congregação do meu campo, vou aqui do lado, eu estou sendo sincera, era isso que eu imaginava que Deus fosse fazer. E isso para mim já era grande demais. Isso para mim já era a coisa mais grandiosa da minha vida. Eu tinha essa concepção. E eu dizia, eu vou trabalhar. E o Senhor foi movendo, 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 e eu não queria. Eu relutei muito essa questão de pregar, porque todas as vezes que eu me olhava de frente para a Bíblia, todas as vezes que eu sentava para ler a palavra, eu sentia um peso muito grande. Eu sentia uma responsabilidade muito grande. Eu olhava para a palavra e diante daquilo que vinha ao meu coração, eu sentia um peso muito grande. Eu dizia, Senhor, eu não tenho estrutura para isso. Eu não tenho estrutura para isso. E eu dizia, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E eu era muito resistente. Eu era tão resistente a ponto de que algumas pessoas vinham me entregar alguma coisa e eu revidava, porque eu não queria. E eu lembro que algumas vezes eu chegava a dizer para algumas pessoas, essa loucura da sua cabeça, Deus não me chamou para isso. Isso não se encaixa comigo, não é o que eu quero. Eu vou trabalhar, eu vou ter uma vida assim, assim, assim. E até que eu comecei a padecer, passar por enfermidades. Né? Mais uma vez eu entrei num processo de enfermidades. Eu lembro que eu tinha crises muito fortes de dores no estômago e aquelas dores que destravavam as minhas pernas. E eu lembro que algumas vezes eu fui para o hospital precisando ser levada por outras pessoas, sem conseguir andar, sofrendo com muita dor. E aí foram várias suspeitas. Suspeita de hepatite, suspeitas de outros problemas. E ninguém descobria nada. E nós tínhamos uma oração na igreja. Eu estou resumindo muito. Nós tínhamos uma oração na igreja, uma oração com jovens. Eu acho que era de 9 às 10, ou era de 10 às 11. E nesse dia eu estava na oração, nós oramos, terminou a oração, aquela oração em círculo. Só que tinha um irmão que ele estava orando lá no fundo, desde o início. Ele chegou, dobrou os joelhos, passou o período todo de oração nos joelhos, lá no lugar dele. Nós nos levantamos, oramos em círculo e ele continuou no joelho. A oração acabou e todo mundo já estava se preparando para ir embora. E ele começou a bradar em línguas estranhas lá no fundo. Só de lembrar eu já me arrepio e me emociono toda. Ele começou a bradar lá no fundo. Irmãos, ele estava no último banco. Era uma igreja razoavelmente grande. Ele começou a bradar. Quando ele começou a bradar, meu coração parecia que ia sair pela boca. Sabe por quê? A gente sabe, como diz meu pastor, a gente sabe quando Deus está no nosso calcanhar. Quando Deus está nos cercando. Eu olhei para a porta e disse, eu vou sair agora. Eu não consegui sair. E ele começou a bradar naquela língua estranha, aquele mistério que só crente entende. Daqui a pouco ele levanta e ele vem andando. Irmãos, cada passo que aquele homem dava, meu coração dizia pá, pá, pá. Eu sabia que ele vinha na minha direção. E ele veio andando, aí todo mundo foi olhando para um lado e para o outro. Daqui a pouco ele olhou na minha direção e botou o dedo na minha cara. Como a gente diz no coloquial. E ele botou o dedo na minha cara e ele continuou bradando. E à medida que ele balançava o dedo, meu coração sacudia. E eu lembro que ele falando em mistério, ele olhou para mim e fez assim. Eu entendi que era para eu abrir as minhas mãos. Aleluia. Quando ele mandou eu abrir as minhas mãos, ele pegou uma Bíblia. Irmãos, até hoje, eu não sei dimensionar o peso que tinha aquela palavra. Ele abriu ele mandou abrir as minhas mãos e abriu a Bíblia. E ele botou
botou a Bíblia na minha mão, mas para mim, a sensação é como se ele jogasse. E quando ele jogou, não era uma Bíblia. Eu não senti o peso de uma Bíblia comum. Quando ele jogou na minha mão, eu senti um peso tão forte. Minai. Eu acho que eu entendo isso como o peso que Jeremias sentiu, como o peso que Abacuque sentiu. Eu senti um peso tão forte que eu caí. Gente, eu tô falando da minha experiência. Eu caí. Não foi ninguém que me empurrou. Eu caí no chão. E eu lembro que quando eu caí, Deus começou agora, até então ele estava só falando línguas estranhas, e aí ele começou a dizer, ele disse, a partir de hoje, o Senhor manda te dizer, ou tu assume a responsabilidade que ele está te dando, e ele te pergunta até quando tu vais fugir. Tu és do Senhor. Ele disse, e o peso que tu sentiu no teu corpo é o peso do que Deus tem te entregado. Ele disse assim, e para que tu saibas que é Deus que fala contigo, ele te visita hoje e ele repreende essa enfermidade que todo mundo tenta descobrir e não sabe. Ele disse o que tu estava assim, ele disse, o Senhor me manda te dizer, o que tu tens é uma úlcera, uma ferida que virou uma úlcera e Deus está te dando o livramento de um CA. Para que tu saibas que é Deus, ele disse, tu pode sofrer de outras coisas, mas a partir de hoje tu não sofre nunca mais. Porque o Senhor manda te dizer que esse processo todo do leito foi ele que te colocou. Para que tu entendas que não tem mais para onde tu fugir. Irmãos, eu não levantei. Porque aquilo que eu, se não me engano, eu vi o pastor Eliseu Rodrigues dizendo, você pode até cair, mas você não levanta do mesmo jeito. Eu não levantei do mesmo jeito nunca mais. Minha vida não foi mais a mesma. Eu me apaixonei pela palavra. Glória a Deus. E o meu sonho, Thaís, era terminar o ensino médio e partir para o vestibular. Eu não consegui fazer isso. O meu vestibular foi a palavra. Eu me apaixonei pela Bíblia. Sabe quando alguém se prepara para um vestibular, separa horas de estudo? Foi o que eu fiz com a Bíblia. Aleluia. Aquilo que eu tinha projetado no sentido secular, eu fiz em relação à palavra. Eu me trancava horas para estudar. Para você ter uma noção, eu saía do culto domingo à noite. E não é pecado. O que é que um jovem à noite no domingo quer? Ele quer sair, ele quer comer. Mas aquilo em mim fervia tanto que era como se no outro dia eu fosse fazer uma prova. Eu dizia, eu não vou para lugar nenhum, não vou para pizzaria, eu vou para casa, eu vou ler a Bíblia. E assim, eu passei um bom tempo da minha vida. Hoje eu fui entender. Naquela época, o meu maior sonho era sair, era concluir o ensino médio, fazer a faculdade, me preparar para um vestibular. Só que Deus preparou para mim outro caminho. O meu vestibular foi a palavra. Eu me preparei para aquilo que ele tinha para minha vida. E eu lembro que eu comecei a sonhar. Eu sonhava pregando. Gente, tinha dia que eu não dormia. Eu sonhava pregando. Eu passava a noite toda sonhando. E eu entendi que à medida que eu ia sonhando, pregando, Deus foi abrindo a minha mente, me fazendo compreender a palavra. Aleluia. E eu lembro que teve uma noite que eu passei, eu não consegui dormir. Eu sonhei, sabe aquele sonho que tu acorda e diz, agora eu vou dormir. Quando eu ia dormir, eu sonhava de novo. Eu lembro que eu sonhei a noite toda pregando o texto da mulher do fluxo de sangue. Gente, eu nunca consegui pregar o que eu sonhei. Eu lembro que aquilo fervia tanto no meu coração que eu levantei, peguei um caderno e comecei a escrever. Só que eu comecei a escrever, eu me lembro que eu sentei do lado da cômoda no chão e quando eu comecei a escrever, parecia que é como se abrisse um cenário totalmente diferente. E é como se eu não estivesse no chão, é como se não fosse a noite. Era como se tivesse uma multidão me ouvindo. E eu comecei a escrever, só que eu não fiz Quem costuma fazer isso entende. Eu não fiz um sermão seguindo tópicos para me direcionar numa mensagem. Eu comecei a escrever como se eu estivesse pregando. Porque eu quero fluxo de sangue, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu escrevia, Deus vai estancar hemorragias, Deus vai trazer cura e etc. E eu escrevia, só que à medida que eu escrevia, era como se eu estivesse em um campo muito vasto. E quando eu levantava as minhas mãos, eu sentia
E tudo isso, claro, eu estou falando no sentido espiritual. Porque eu ia Aleluia. escrevendo, e eu me via naquele lugar. E quando eu levantava as minhas mãos, eu via Deus alcançando vidas. E aí, irmãos, eu entendi que não tinha mais para onde eu correr. E eu comecei a pregar. Eu não vou contar como foi minha primeira pregação, porque senão eu acho que eu já tomei muito tempo aqui. E eu fugia. Mesmo eu vivendo todas essas experiências, eu tinha certeza do que Deus queria para mim, eu fugia. E eu preguei a primeira vez, eu lembro, eu disse que eu ia contar, eu já estou entrando. E eu lembro que eu fugia. As pessoas diziam, eu vou te dar a oportunidade tal dia. Eu sumia no mundo. E aí eu lembro que tinha um trabalho de oração na casa de uma irmã e já tinha um pregador. E um dia antes o pregador olhou para mim e fez, amanhã quem vai pregar é tu. E começou a olhar para minha cara e dar risada. Só que eu achei que ele estava brincando, ele era muito brincalhão. E eu tinha um trabalho de escola. Eu fui fazer o trabalho de escola, que deu tudo errado no trabalho. O trabalho era no mesmo horário desse trabalho de manhã. Eu disse, já sei, eu vou para casa da irmã fulana. Cheguei na casa da irmã fulana, sem Bíblia, sem nada, porque eu estava vindo da biblioteca. E todo mundo já tinha chegado, menos o pregador. E aí começou todo mundo ter oportunidade, e até então era comum os irmãos me ouvirem cantando. Começou a dar oportunidade para todo mundo. E aí a irmã que estava dirigindo foi me dar a oportunidade. Vamos ouvir Ítila. Quando ela falou, vamos ouvir Ítila, a esposa do pastor disse, Ítila não. Gente, quando ela falou isso, eu fiquei sem entender. Eu disse, sangue de Jesus tem poder. O que foi que eu fiz? Eu pensei que se tratava de uma outra situação. Eu disse, eu não fiz nada. O que foi? Ela, Ítila não. E assim, aquilo no meio de todo mundo. Eu fiquei sem entender. Eu disse, eu não fiz nada. O que é que está acontecendo? Eu estou em paz com Jesus. Ela fez, Ítila não. Aí a irmã olhou e fez, não estou entendendo. Ela fez, não é para entender. Ela não. E continuou. E nada dessa pessoa que ia pregar chegar. E aí a irmã foi mais uma vez me dar a oportunidade. Quando a irmã foi mais uma vez me dar a oportunidade, ela disse, Ítila não. Porque quem vai pregar é ela. Quando ela falou isso, chegar, talvez eu olhei para a porta. Eu olhei para a porta, olhei para um amigo meu. Eu disse, eu tô indo embora agora. Aí ele disse assim, se tu conseguir chegar na esquina, tu me diz. Ele fez, mas tu não vai conseguir. E de fato eu não consegui levantar. Eu disse, Senhor, o que é que eu vou pregar? Aí eu lembrei do texto. Me veio na mente o texto onde a Bíblia diz que Eliseu fez flutuar o ferro do machado. Eu disse, me dá uma Bíblia aí. Só que quando eu pedi a Bíblia, eu disse, quando ela levantar a oração, eu vou embora. Irmãos, quando ela levantou a oração, eu fui para a porta para ir embora. Sabe quando você sente algo te puxando assim, volta, fica no seu lugar. E Jesus está falando com pessoas nessa live. Aleluia. Está despertando dons espirituais. Você que está aí achando que você não tem chamada, você que está aí se perguntando, dizendo, Deus, o Senhor me chamou para quê? O Senhor está falando com você nessa noite. Glória. E eu lembro que a única coisa que eu fiz com o olho aberto, porque não tinha como fazer com o olho fechado, foi ler os versículos. Depois que eu li os versículos, eu fechei os olhos. Porque no meu entendimento, eu vou fechar o olho, porque eu não sei o que eu vou falar. E vai ser um desastre. Na minha mente, eu pensei isso. Eu não vou conseguir olhar para ninguém. E a única coisa que eu fiz de olho aberto foi ler os versículos. E eu comecei com o olho fechado, com medo. Com o olho fechado e fui. Com o olho fechado, irmãos. O Espírito Santo, Meu Deus. a Bíblia diz que é Ele que nos faz lembrar. Ele diz, abre a tua boca que eu te encherei. Jesus fez uma coisa maravilhosa naquela manhã. E naquela manhã eu entendi Deus selando a minha vida e o meu ministério em relação à palavra. E depois daquele dia, poucos dias depois, o pessoal ficou sabendo e foi aquela coisa, eu já fui pregar em uma outra igreja. Eu comecei a ministrar com 16 anos de idade. De uma forma mais enfática, lá para os 18, 19. E Deus foi me envolvendo e eu até então comecei a trabalhar. Eu comecei a pregar e eu trabalhava. Eu trabalhei até mais ou menos, depois que eu comecei a pregar, eu acho que eu trabalhei mais uns 3 anos. E assim, eu dizia, eu não abro mão do meu emprego. Esse negócio de viver da obra, de viver isso não é para mim. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha faculdade e vou servir a minha igreja, sábado e domingo à noite, e vou pregar aqui aos arredores.
E eu lembro que isso já não era mais possível. Eu comecei a viajar e algumas pessoas aqui estão na live são testemunhas. Eu pregava o domingo e às vezes eu ia embora de noite, ou então eu ia embora ainda muito cedo para poder chegar a tempo para trabalhar. Mas não era algo que eu queria. Era, para mim, isso nem passava pela minha mente. E o Senhor falando, tu és minha, tu és minha. E eu dizia, sim, Senhor, mas eu quero a minha faculdade, eu quero isso, eu quero mais aquilo. E eu lembro que eu fui atender uma agenda no sul da Bahia. Quando terminou o culto à noite, eu disse, eu preciso ir embora, porque no outro dia cedo eu trabalho. E para que eu conseguisse ir embora, eles me levaram em um posto da Polícia Rodoviária Federal para que eles conseguissem parar o ônibus, porque naquele horário os ônibus não paravam. E eu lembro que eu viajei a noite toda. Aqui, Soli está dizendo que lembra. Eu viajei a noite toda, cheguei em casa 6 da manhã. E o café era meu companheiro, porque era um café lerdo para eu aguentar o dia todo como recepcionista, secretária e tudo mais. Quando eu cheguei em casa, ia dar 7 da manhã, o meu pastor estava saindo, porque ele estava pegando meu pai para ir para a convenção. Nesse episódio, nesse tempo, meu pai Falta um já era... minuto, viu? Vou abrir outra. Já vou abrir outra. Ô, Glória. Gente, eu já vou terminar. Não, tá gostoso demais. Tem que continuar. Eu vou já abrir outra, viu? Que só falta menos de um minuto agora. Volta todo mundo, viu? Todo mundo. Eu já vou Espera aí. terminar, sério. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltamos. Oh, glória. Que bênção. Voltando cada hora mais alimentada. Eita, que glória, Jesus. Que bênção, meus irmãos. Que bênção. Continue enviando esta live para mais amigos. Eu tô aqui com o dedo na setinha do bem. Oh, glória a Jesus. O dedo tá aqui batendo constantemente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todo mundo enviando aí para todo mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu não vi a hora passar. Meu Deus Glória a do céu. Jesus. Que bênção. Gente, vai mandando a setinha aí, vai voltando todo mundo. Glória a Deus. E, como eu estava dizendo, quando eu cheguei, o pastor da igreja, ele estava saindo da minha casa. Ele tinha ido buscar o meu pai, que iria para a convenção. Eu acho que, se eu não me engano, meu pai ia ser... Eu não sei se seria o dia que ele seria apresentado evangelista, não sei. Eu sei que ele estava indo para a convenção. E quando eu saudei o meu pastor, ele ficou olhando para mim. Sabe quando eu tive a sensação... Sabe quando uma filha passa a noite fora de casa e chega na porta que fala com o pai e a mãe fica só olhando, como assim, vou ficar bem olhando para sua cara? Foi assim que ele fez. Eu fiquei sem entender. Eu, Pai do Senhor, pastor, e ele olhando para mim, sabe aquele olhar? Eu disse... Aí ele olhou para mim e disse, paz do Senhor, missionária. E ele nunca tinha me falado comigo dessa forma. O meu pastor dessa época, ele gostava muito de apelidar, de brincar, então ele me apelidava minha irmã e tal. E ele olhou para mim bem sério, fez, paz do Senhor, missionária. Eu, amém. Aí ele disse, você precisa tomar uma decisão. Ele disse, você sabe que há uma chamada de Deus para a sua vida. Há uma chamada missionária muito forte. Você é do Senhor. Ele disse que aproveite enquanto você tem força e tem vigor para dar o seu melhor. Ele disse, não é que quando a gente chega à idade, Deus não usa. Ele disse, mas pegue o melhor que você tem, a sua força e a sua juventude, e dedique ao Senhor. Ele disse, a tua primeira faculdade será o teu ministério. Aleluia. Ele disse, é tempo de tomar uma decisão. Ou você vive dividida, ou você vive integralmente para o Senhor. Aí ele disse assim, e Deus vai te dar um sinal hoje. Irmãos, eu tomei banho, fui para o meu trabalho. Cheguei no trabalho,
a minha colega que trabalhava comigo, eu falei com ela, minha filha, prepara aí o café, porque hoje eu tô daquele jeito. E eu lembro que, enfim, né? Peguei meu cafezinho, comecei a trabalhar, comecei a fazer o que eu tinha que fazer. E a minha patroa chegou. Quando a minha patroa chegou, ela muito espontânea e tal. Daqui a pouco ela disse, Ítila, vem cá. Aí eu achei que era só para eu virar a minha cadeira. Ela disse, não, nós não vamos conversar aqui. Vem cá no meu escritório. Quando eu cheguei, ela disse assim para mim, foi até hoje que você trabalhou aqui. Meu Deus. Ela olhou para mim e ela fez, tá vendo tudo isso aqui? E eu lembro que na sala dela tinha um globo. Um globo. Ela está vendo tudo isso aqui? Ela fez, isso aqui é pequeno demais para você. Ela pegou o globo e fez, está vendo isso aqui? Ela disse, é isso aqui que Deus tem para você. Ela disse, você tem vida. Ela disse, tu és um instrumento do Senhor. Ela disse, e eu não fico mais um dia com você aqui dentro. Porque foi a ordem que Deus me deu esta madrugada. Ela disse, se eu ficar com você mais um dia aqui dentro, quem vai sofrer nesse barco sou eu. Porque você é Jonas. Ela disse para mim desse jeito. Ela disse, você não vai nem cumprir aviso. Eu pago o que eu tiver que pagar, mas eu não tenho interesse nem que você cumpra aviso. Irmãos, e tinha acabado de mudar o sistema. Eu tinha sido uma das únicas que tinha passado pelo processo de treinamento do sistema. Ela disse, não, você não vai treinar ninguém. O Senhor me disse que não é para cumprir aviso, que foi até hoje. Aleluia. E naquela manhã, Deus tomou a minha patroa, ela pegava assim o globo e ela girava. Aí ela dizia assim, não tem como você fugir da sua chamada. O Senhor te escolheu. Nas tuas mãos tem uma espada. Ela dizia, tem cura nas tuas mãos. E ela disse, Deus está abrindo os caminhos. Eu saí naquele dia muito preocupada. Até porque jovem, e eu ganhava muito bem, muito bem. Eu não aceitei o ministério por falta do que fazer. Ou achando que o ministério seria... Sabe aquele tipo de gente que tenta tudo na vida e não dá certo? Não, agora eu vou para ali. Ou porque tem preguiça de trabalhar? Não. Eu fiz como Eliseu. Aleluia. E eu saí preocupada, muito preocupada. Eu disse, como vai ser da minha vida, do meu futuro? E eu lembro que a minha mãe chegou para mim e disse assim, você tem dúvida do que Deus tem para você? Faça uma oração. Ore e diga, Deus, abre uma porta para mim, de acordo com o propósito que o Senhor tem para minha vida. Aleluia. Se o propósito que o Senhor tem para mim é palavra, é o campo, abre a porta. Se o propósito que o Senhor tem para mim é emprego, abre a porta do emprego. Thaís, sabe aquela oração que você faz meio-dia? Eu lembro que eu fosse hoje, meio-dia. Aquela oração de uns 10 minutos. Não foi uma oração extensa, não foi uma oração de grito, foi uma oração muito rápida. Eu orei e disse, Deus, abre uma porta na minha vida segundo teu propósito. E a partir daquele dia, todas as portas de emprego para mim se fecharam. E Deus escancarou as portas do meu ministério de uma forma que eu não sei te explicar. Glória a Deus. Eu não tinha possibilidade de nenhuma de chegar aonde cheguei. E talvez você que esteja assistindo a essa live diga, ela está falando isso, mas ela nem alcançou tais lugares. Deixa eu te dizer, tudo que eu vivo hoje é muito grande diante daquilo que a minha mente podia imaginar. Eu digo sempre, quem me conhece sabe, nem nos meus maiores sonhos eu imaginava viver isso. Eu tenho amigas aqui na live que acreditavam na minha chamada e diziam, Graciela, Deus vai fazer isso, isso, isso e isso. E eu olhava assim, com aquele... Não era de descrédito, mas é porque eu olhava e eu via muito distante. E a partir daquele dia, eu digo... E assim, eu tenho muita convicção do meu chamado. Aleluia. Sabe quando você vê o próprio Deus se revelar para você? E a partir daquele dia eu me entreguei de corpo e alma para a chamada de Deus na minha vida. E eu, como na expressão que eu sempre uso, subia e descia sozinha muitas vezes, porque os meus pais trabalhavam, jovem, e passei muitas dificuldades, muitas rejeições, muitas coisas, porque não pense que é fácil. Mas, por outro lado, Deus levantou pessoas para me abraçarem.
Aleluia. E, como eu disse, eu nunca tive a experiência de ir para um campo missionário, passar dias em um campo missionário. Mas, naquilo que Deus me chamou para fazer e ser, eu já vi Deus fazer muitas coisas, muitas coisas. E Aleluia. assim, eu digo como Paulo, em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Oh, glória a E Deus. o Espírito Santo conhece a verdade com que eu digo isso. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. E a partir do dia que eu entendi o que Deus tinha comigo, eu disse ao Senhor, esse é o meu lema, de muito boa vontade, me gastarei e Aleluia. me deixarei gastar. E eu digo, e hoje, Thaís, eu tenho consciência de uma coisa, eu não sirvo para viver, se não for para servir a Ele. Oh, glória. Eu não sei fazer outra coisa a não ser servir a Ele. Eu lhe digo uma coisa, não é que eu precise de plateia, eu não preciso de plateia. Não preciso de púlpito para viver o que Deus disse que eu viveria. Nós não precisamos. Mas eu sei de uma coisa. Eu não sei viver. Eu não sei viver para fazer outra coisa. E o dia que eu tentar enveredar por outros caminhos, eu sei que eu não existirei mais. Porque eu sei para o que eu fui chamada. Aleluia. Eu sei para o propósito para o qual o Senhor me chamou. Tenho convicção. Eu digo sempre, eu já disse isso a poucas pessoas. Eu disse para uma amiga que ela está até aqui na live, eu disse, eu tenho poucas certezas na minha vida. Mas uma das certezas que eu tenho é da minha chamada. É daquele que me chamou. E assim, cada um tem a sua experiência. Deus chama cada um no seu campo. E não pense que é fácil. Não pense que é fácil para quem sai daqui, quem vai para outra nação, para quem larga tudo, para quem tem que se doar. Não pense que é fácil. E na minha experiência, eu vou dizer, no meu campo, não pense que é fácil. Você abrir mão. As pessoas diziam assim para mim, você abriu mão da sua juventude. Tem tal coisa na igreja, coisas normais que os jovens fazem e você não faz. E isso pesa. Porque às vezes o meu maior dilema, o que eu dizia para Deus era, Deus, eu quero ser normal como todo mundo. Eu quero fazer o que todo mundo faz. Só que eu já estava tão envolvida, tão envolvida, tão envolvida. E eu lhe digo uma coisa, Jesus, ele ia me satisfazendo. Jesus, ele ia me preenchendo. E assim, não era fácil. Nunca foi fácil. Deixar os meus pais, deixar minha casa, viajar sozinha. E às vezes ser mal recebida. Gente, eu não tô aqui para desconstruir nada. Mas assim, são inúmeras experiências. As guerras espirituais. É verdade. Às vezes que eu queria dormir, eu terminava de pregar e eu queria dormir. E eu não conseguia dormir. Das vezes que eu sentava e dizia, eu vou tomar café. O Senhor, você não vai tomar café. Você vai ficar aqui comigo. E é um preço muito alto. Mas eu não me arrependo de nenhuma das renúncias que eu fiz para servir ao Senhor. E eu só posso dizer uma coisa. Vale a pena. Vale a pena cada renúncia. Vale a pena. Vale a pena quando você vê alma se rendendo. Deus, ele... Eu falo isso com muita responsabilidade. Deus, ele me confiou. Ele me chamou na área de libertação, cura interior, enfim. E há um preço muito grande que você paga por isso. Um preço muito árduo. Mas não tem nada, não tem alegria maior. Quando você termina de pregar e você vê pessoas se rendendo ao Senhor. Você vê pessoas se entregando ao Senhor. Pessoas depois te mandar uma mensagem e dizer que teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Porque não sou eu que faço. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E eu digo sempre, eu digo em oração e eu digo para todo mundo, eu creio nisso aqui. Eu creio nesta palavra que é poderosa. E depois que eu entendi o poder dessa palavra, foi que eu compreendi o porquê daquele peso que eu senti nos ombros. Aquele peso que eu senti naquele dia que Deus estava me marcando. E eu lembro, Thaís, que quando eu me envolvi, que quando eu me entreguei de fato ao propósito, à chamada de Deus para minha vida, foi logo quando a Aline Barros lançou aquele hino, Sonda-me.
Oh, E eu te digo glória. que por várias vezes eu ia dormir, eu passava a noite chorando. Eu dobrava os joelhos para orar e eu chorava, ouvindo aquela música e fazendo aquela oração. E a minha oração era, eu dizia ao Senhor exatamente, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu estou à disposição. E quem me conhece sabe, eu não coloco dificuldades nenhuma para pregar a palavra. Aleluia, Não, Jesus. não. Eu só não vou se eu realmente não tiver condições. Mas a minha vida é do reino, a minha vida é ver vidas ser alcançadas. A minha vida é ver o Senhor fazer coisas grandiosas. Tenho, sim, grandes projetos. Coisas que eu ainda não compartilhei. Hoje, Deus me permitiu estar fazendo uma faculdade. Glória a E Deus. acredito que a faculdade que eu faço hoje é para somar com o meu ministério. Amém, Meu esposo, ele já teve experiência no campo missionário, ele é apaixonado por missões. Eu também amo. Tenho alguns projetos no meu coração que o Senhor ainda não me permitiu desenvolver, mas eu acredito que chegará esse tempo. Mas eu te digo uma coisa, eu não me arrependo de nada. De nada, de nada, de nada. E eu continuo dizendo, eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Aleluia. Jesus está visitando pessoas nessa live. Abaixo. Está falando com pessoas nesta noite. O Senhor está selando vidas de alguém aqui. Glória ao nome de Jesus. E eu pedi ao Senhor uma palavra. Eu não imaginava falar tanto. Mas eu pedi ao Senhor uma palavra quando Ele colocou isso no meu coração. E a palavra que o Senhor me deu foi Isaías, capítulo 6. Glória ao nome de Jesus. Eu vou logo para o versículo 5 e diz assim, então disse eu, pobre de mim, porque estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele encostou-o na minha boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade é removida, e teu pecado é purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo, quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu, aqui estou eu, envia-me a mim. Eu não tenho tempo para contar as experiências daquilo que eu já vi Deus fazer, das vidas e da forma como eu vi pessoas serem marcadas pelo Senhor. Mas eu trago... quando eu leio esse texto de Isaías, que você vê Isaías dizendo, ai de mim. Quando Isaías olhava para quem ele era, para suas fragilidades, para os seus medos, para os seus pecados, para a impureza dos seus lábios, e ele olhava para a dimensão da glória de Deus, a reação de Isaías era gemer, era dizer, ai de mim, porque ele olhava para aquilo que Deus tinha e ele olhava para quem ele era e ele só dizia, ai de mim, porque na realidade essa é a nossa reação diante da grandeza daquilo que Deus tem nos chamado, é ai de mim. Ai de mim, porque nós somos frágeis. Irmãos, não existe nenhuma dessas mulheres que vão passar por aqui, ou, enfim, não existe super-herói da fé. São pessoas que todos os dias vão caminhando e dizendo, ai, vão caminhando, como diz o salmista, andando e chorando, levando consigo seus molhos. Glória ao nome de Jesus. Só que Isaías, ele diz que veio um dos serafins e tocou os seus lábios. Tocou os seus lábios. Depois que ele teve os lábios tocados, eu já estou encerrando, depois que ele teve os lábios tocados, é que os seus ouvidos foram abertos. E depois que os seus ouvidos foram abertos, ele começou a ouvir a voz que dizia, a quem enviarei? Ele diz, então disse eu. Quando ele diz assim, então disse eu, era como se ele estivesse dizendo, eu não tinha mais para onde fugir. Eu já estava tão envolvida, a minha boca estava queimada. Aleluia. E a única coisa que eu podia fazer era me render e dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim. E Deus está dizendo para alguém, até quando você vai resistir?
O Senhor está falando para alguém aqui, ó, tem tempos que eu venho te chamando, que eu venho te procurando. Halaion neve a sébia, que eu venho te dando sinais. O Yamanjo, mas talvez você diga isso, eu não sei falar, foi o que Jeremias disse. Talvez você diga, eu não tenho habilidade para falar, eu não tenho oratório, deixa eu te dizer. Halamanjo, a sébia, Deus não trabalha com cópias, Deus não trabalha com formas iguais. Deus tem propósitos específicos e diferentes. Eu não estou dizendo que você vai pregar como eu prego, mas o Senhor pode te usar dentro da tua casa. O Senhor pode te usar para cantar, o Senhor pode te usar para pregar, o Senhor pode te usar. O Senhor tem diversas formas de trabalhar. Mas Aleluia. o que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, ó, eu venho te chamando, te chamando, te chamando. E até quando você vai resistir? Só que nesta noite, aleluia, há uma tenaz tirada do altar que vai tocar os teus lábios nesta noite. Que vai tocar a tua vida. Ô Ítila, e por que os lábios têm que ser tocados? Porque quem é chamado tem marca. Quem é chamado, Deus vai lá e deixa uma marca para que ela olhe e entenda. É marca de Deus na vida dela. Você tem marcas de Deus. E nesta noite tem brasas tiradas do altar para queimar os teus olhos, queimar as tuas mãos, queimar os teus pés, queimar a tua vida. Por que para queimar? Porque o fogo queima, o fogo separa, o fogo consagra, o fogo marca. E Deus está chamando pessoas aqui. E sabe o que é que Deus está falando com algumas pessoas? Os projetos que eu te dei. Alamanjo, Minakandarai. Deus está falando com alguém aqui que está buscando uma resposta de Deus para um projeto. Buscando direção de Deus para um projeto. O Senhor está dizendo, eu já assinei. Eu já te dei passagem. Desenvolve e coloque em prática, porque eu sou contigo. Ítila, mas eu não sei falar, eu também não sabia, mas ele me ensinou. Ítila, eu sou tímida, eu também era, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é um espírito de intrepidez, é um espírito de ousadia. E o Senhor está dizendo aqui, eu vou te dar intrepidez e ousadia na pregação. Ítila, eu não consigo nem olhar para o povo, eu também não. Eu saudava a igreja de cabeça baixa, mas conforme o Espírito Santo foi me ensinando, hoje eu saúdo a igreja olhando firmemente, porque é o Senhor que faz isso. Ítila, quando eu vou com a perna batendo uma na outra, não tenha problema, vai com medo mesmo, porque o Espírito de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas eu tenho medo, ei, para com isso, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. E eu vou dizer mais, você é uma resposta de Deus para este tempo. Não é mais ficarmos só dentro de quatro paredes, ficarmos sentados no nosso acomodismo. O Espírito Santo, ele está despertando a sua igreja, a chama está acesa. Talvez você seja um missionário que vai para o campo, mas talvez você seja um missionário que vai pregar na igreja, talvez você seja um missionário que vai pregar na feira, talvez você seja um missionário que vai pregar na sua empresa, talvez você seja um missionário, meu Deus do céu, preciso dizer isso. Talvez você seja um missionário que demande, ou que por intermédio da tua labaio sébria, que por intermédio da tua posição, por intermédio da tua profissão, por intermédio daquilo que Deus te deu, Deus vai te usar para pregar em lugares. E Deus está falando com alguém nesta live aqui. Eu vou te colocar em lugar de honra. Eu abrirei uma porta. Eu vou preparar uma cadeira, coisa grande, vou te colocar lá, para que por intermédio da tua vida e da posição que eu vou te colocar, vidas sejam alcançadas. Porque o interesse de Deus é pelos povos da África, pelos pobres do Nordeste, mas também é pelos mais ricos que estão na mais alta escala. E Deus tem as suas estratégias. Deus usa missionário no sertão e usa missionário na América. Deus usa missionário no Nordeste, mas também Deus usa missionário dentro de hospital, em escritório, para gente grande. E o Senhor está dizendo para alguém, é por isso que eu estou te dando esse diploma. É por isso que eu estou assinando este documento. É por isso que eu vou abrir essa porta e te coloco lá.
lá como Daniel, como representante. Labaio remando quebranai. Lemandio, lembra de Esther? A Esther foi um agente de Deus. Esther foi uma bomba na mão do Senhor. Para que por intermédio dela os judeus fossem poupados. O Senhor está dizendo, eu abro a porta do palácio, te coloco em lugar de honra, mas tu vai entrar lá e vai entrar em posição de vigia, convocando o povo para o jejum. Enquanto um jejum de lá, outro jejum de cá, o Senhor vai desfazer armadilhas, vai mudar desse decreto, vai mudar a história do lugar. Por intermédio de Esther, Deus mudou a história de um povo. O Senhor está dizendo, por intermédio da tua vida, eu vou mudar histórias. Tem coisas grandes de Deus na tua mão. Terminar. Mas eu estou vendo bandeiras, Thaíses, nesse noite. Lamachome na Candarai. Eu estou vendo Deus movendo e mexendo. Há uma chama do Espírito que vai visitar a gente aí. Pode mandar mensagem para a Thaís, pode mandar mensagem para o perfil do propósito. Deus está visitando gente aí agora. Tem gente sendo renovada dentro de casa. Casa tirada aqui tocando agora. O Senhor está dizendo, eu estou tocando os pés de gente agora. Porque o Senhor está tocando os pés. Porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. E eu encerro com esta palavra: o Espírito do Senhor Jeová está sobre ti, porque Ele te ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor e para anunciar, para pregar a libertação dos cativos, liberdade aos oprimidos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre ti. Recebe o sopro do Espírito aí agora. O Senhor está dizendo para alguém, tu não vai mais conseguir deitar e dormir do mesmo jeito. O Senhor vai te incomodar, vai te incomodar, vai te incomodar, vai te incomodar, até a hora que você se render ao propósito. Tem vida te esperando. Deus tem uma chamada específica para cada pessoa. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Jesus. Recebe essa palavra nesta noite. Glória a Jesus. Deixa Deus te usar. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos orar agora. Amém, já que eu fui escolhida e eu tomei posse disso para representar o nosso país. Meu Deus. E eu quero orar agora. Aleluia. Ora comigo aí agora, nesta noite. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Alabai o céu da câmara, mancho. Deus para alguém. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa. Eu vou encerrar agora. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa congregação, era numa zona rural, muito pequena. Eu não sei se tinha 10 pessoas naquela igreja. E eu comecei a pregar, e todo mundo aqui sabe que eu falo alto, né? Quem já me ouviu pregando. Mas naquele dia o Senhor disse assim, grite. Eu disse, eu já falo alto. O Senhor disse, grite, pode usar tudo que você tem. Eu disse, meu pulmão vai pifar tudo aqui. O Senhor disse, grite. É para gritar o mais alto. Irmãos, eu estava pregando e ninguém entendia nada, porque em uma congregação com 10 pessoas, e eu gritava desesperada. E eu lembro que eu estava pregando nos evangelhos, falando de salvação. Eu gritava. Daqui a pouco, eu vi um homem que ele veio se arrastando por trás de uma cisterna que tinha do lado da igreja, e ele encostou, ele veio se arrastando, e eu não entendia porque ele vinha segurando, e ele chegou na janela da igreja e parou. Quando esse homem parou, eu senti o Senhor dizendo, falando assim para mim, agora você pode falar mais baixo. Aí ninguém entendia nada. Aí quando o homem do lado de fora, quando o povo olhou para o homem, todo mundo se assustou. E eu não entendia, porque eu não conhecia aquele lugar, eu não conhecia ninguém. Aí você chegou, você pode falar mais baixo. Eu comecei a falar mais baixo. Aí eu me incomodei, porque ninguém foi lá fora chamar o homem. Um porteiro, ninguém. Aí no meio da mensagem eu disse, moço, entre, sente, tem lugar para o senhor, eu já vou terminar. Mas entre, o senhor é bem-vindo. Ele, não, moça. E eu sem entender. Eu disse, entre. Aí ele disse assim, não, todo mundo aqui sabe, eu não posso entrar. Aí ele disse, eu estou doente. Aí alguém foi e disse para mim que ele estava muito doente, fedendo muito. E que há muito tempo ele não saía de casa. Aí eu entendi o porquê que Deus mandou eu gritar, porque ele não morava tão perto. E à medida que eu gritava, ele disse que eu ouvia, ele disse que o vento levava a minha voz muito forte. Ele veio se arrastando. E eu lembro que eu estava pregando sobre Lázaro, lembrei agora. Quando eu olhei para aquele homem ali na porta,
Eu lembrei do Senhor dizendo para Marta e Maria, não chores. Oh, glória. Eu olhei para ele, eu disse, o senhor quer entrar? Ele disse, não. Eu Meu disse, Deus. mas o senhor crê que Jesus pode lhe curar aí do lado de fora? Oh, Ele disse, glória. eu creio. Eu disse, igreja, fica de pé. Levante as mãos em direção àquele homem. Oh, Porque glória. Jesus vai visitar ele aí fora. Aleluia. Ele não Eu queria creio, entrar. Eu Jesus. disse, o senhor não vou lhe forçar o senhor a entrar. Mas o senhor crê que Jesus vai lhe visitar aí fora? Ele disse, eu creio. Aleluia. Eu comecei a orar e à medida que eu comecei a orar, o Senhor me tomou cantando aquele hino, ele vai além da medicina. Oh, E eu disse, glória. igreja, levante a mão e declara que ele vai além da medicina. É, Irmãos, Deus. a glória de Deus desceu de uma forma tão linda Meu que Deus. Deus visitou aquele homem do lado de fora. E assim, Aleluia. tem coisas que Deus faz progressivamente. Só que o toque de Deus foi tão grande que o mau cheiro daquele homem desapareceu Oh, na hora. glória. Aleluia. Eu fui Aleluia. embora. Só que depois os irmãos disseram que naquele dia Deus visitou aquele homem. Eu não sei de fato qual era o problema, porque cada um falava uma coisa. Mas o que eu sei é que Deus visitou e curou aquele homem. Oh, glória, Ele Jesus. está curado, congrega e Deus Aleluia. você quer te usar. Você Meu é Deus. resposta de Deus para esse tempo. Abre a tua boca. Aleluia. Aleluia. As estratégias de Deus é assim. Tem gente que diz, está doido. Grita para 10 pessoas. Aleluia. Mas ele sabe a quem quer alcançar. Eu quero orar nesta noite. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar. Buscando ao Senhor um arrependimento, um avivamento genuíno para a nossa nação. Que vidas sejam alcançadas. Que o nosso país viva algo novo da parte de Deus. Vamos orar, porque ele deve meia e à noite. Meu Oh, glória. Jesus amado. Senhor Deus. Oh, Deus. Aleluia. Se Obrigada. tiver alguém para Jesus nesta live, se manifesta. Nós queremos orar por você. Jesus está te chamando. Essa é a tua noite. O Senhor está te chamando. Se tiverem falando nos comentários, à medida que eu vou orando, Jesus vai te alcançar. Pai, Meu Deus. eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A minha vida é tua. E é o teu Espírito que se encarrega de cumprir e fazer notório. Muito obrigada, Senhor, Obrigada, por ter me escolhido, por ter nos escolhido. A tua palavra diz que nós não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Obrigada por tão maravilhosa salvação. Não há nada que possa pagar, que possa comparar. Ah, Senhor, a tudo isso que o Senhor tem nos dado. Jesus, esta noite eu fui escolhida para representar o nosso país. Senhor, eu tomei posse disso de uma forma, o Senhor entende, o Senhor compreende isso. Senhor, eu te peço cobertura, revestimento, Senhor. Pai, eu te apresento a nossa nação. Misericórdia da nossa nação, Senhor. A tua palavra diz que a chave que abre os céus está nas tuas mãos. Segundo as Crônicas 12, 13 diz, se eu fechar o céu e enviar as pragas, eu sei que o Senhor pode fazer isso, porque tu és aquele que abre e fecha. Porém, no versículo 14 diz, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei as suas terras. Nós entramos na tua presença orando pela nossa nação com humilhação, Senhor. Oh, com o coração rendido, nos humilhando diante de ti, te pedindo, Pai, perdoa a nossa nação. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Pai, nesta noite nós oramos e te pedimos, Jesus, que haja arrependimento, Senhor. Que haja um arrependimento genuíno da nossa nação. Que toda raiz de idolatria caia por terra, Senhor. Estabelece o teu comando e o teu governo da nossa nação.
Que os poderosos saibam que só o Senhor é Deus. Que os maiores governos saibam que o Senhor é Deus. Que os magistrados saibam que o Senhor é Deus. Que os povos não alcançados saibam que o Senhor é Deus. Que aqueles que estão ao alcance desta palavra entendam que só o Senhor é Deus. E que o Brasil venha se curvar, Senhor. Jesus, nós queremos que o Brasil seja conhecido não pelo país do carnaval. Nós queremos que o Brasil seja conhecido, Senhor, por uma igreja poderosa, por uma igreja, Senhor, que te reverencia. Nós queremos que o Brasil não seja conhecido só pelos seus ritmos, mas nós queremos que o Brasil seja reconhecido por adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Jesus, repreende todo espírito da prostituição, todo espírito, Senhor, de sensualidade e devassidão que envolve a nossa nação. Nós não queremos, Senhor, ser conhecido, Jesus amado, como país da prostituição, como país, Senhor, da imposição, mas nós queremos ser conhecidos, meu Senhor, como uma nação que te reverencia, uma nação que vive em santidade, uma nação que te adora. Visita, Senhor, a igreja brasileira, meu Pai. Jesus, que a igreja venha se curvar. Jesus amado, que os homens venham entender que é o Senhor que comanda, que é o Senhor que manda no sistema, que o Senhor possa limpar, varrer os altares, estabelecer o teu governo, a tua arca, a tua aliança, o teu conserto, que haja salvação, meu Deus. Alcança, Senhor, alcança os ribeirinhos, alcança os índios, alcança aqueles que ainda vivem, Jesus, em comunidades, em estilos quilombolas, aqueles, meu Senhor, que sofrem, que padecem, Senhor. Visita o Nordeste, Pai, visita toda a nossa nação, visita aqueles que estão nas Cracolândias, visita aqueles que estão, Senhor, nas favelas, visita aqueles que estão nos presídios, visita aqueles que estão nos hospitais, visita aqueles que estão nas ruas, que não têm uma moradia, visita os órfãos, visita os orfanatos, meu Senhor, visita os manicômios, visita, Deus, aqueles que estão na rua, visita aqueles que têm um de identificação, aqueles que não são reconhecidos pelo sistema brasileiro, mas que é reconhecido no céu. Visita aqueles que estão nas bocas de fumo agora. Quantos filhos de crentes, meu Deus, nas bocas de fumo. Nós não queremos que o nosso país seja conhecido por causa do primeiro comando da capital. Nós queremos que o nosso país seja conhecido como um país de vidas restauradas. Visita, meu Senhor, aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, Senhor, em situação de prostituição, eu vivendo, Senhor, na prostituição, na noite, que para a sociedade não tem valor, mas para ti, e o Senhor restaura, o Senhor faz. Visita as famílias brasileiras, Senhor. Oh, Senhor, visita as famílias, visita os pilares das famílias, a educação do nosso país, o sistema econômico, visita os governadores, os deputados, senadores, vereadores, visita o nosso presidente, meu Senhor, visita a nossa nação, que haja salvação. Oh, Jesus, visite aqueles que estão presos nos vícios, nas drogas. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Tu és o remédio que a nossa nação precisa. O teu nome é poderoso, o teu nome é poderoso, o teu nome é poderoso. E nós oramos, Senhor, pela nossa nação. Jesus, nossa Jerusalém é o Brasil. E a tua palavra diz que nós devemos orar pela paz. Nós oramos só pela paz de Israel. Nós oramos pela paz da nossa Jerusalém, que é o nosso país. E nós declaramos prosperidade, salvação. Nós repreendemos toda a falência. Eu declaro no seu nome, Senhor, que o nosso país não vai falir, não vai quebrar. Que é um tempo novo,
meu que as portas serão abertas, que o Senhor vai restituir, Senhor. Nós estamos no mês de março, Senhor, trancados, vivendo uma vida, mas eu declaro que o Senhor vai restituir esse tempo consumido por este vírus. Papai, eu encerro agora. E talvez você esteja dizendo, Ítila, como é restituir o tempo? O Senhor está dizendo, você vai viver. Alabai, tudo que você não viveu, você vai viver. O Senhor vai restituir, 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 diz o Senhor. Seja marcado por Deus, seja alcançado pelo Senhor. E nós te adoramos, nós te adoramos. Nós dizemos que tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor. Do Senhor é a terra, da sua plenitude e tudo aquilo que nele habita. E nós te adoramos, nós te adoramos. E bendizemos o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Deus Eu vou continue. só liberar isso aqui para alguém, Thaís, e eu encerro de Amém. verdade. Amém. Jesus está dizendo, eu vou restituir Aleluia. todos esses meses, que a gente chama de tempo perdido. Ítila, mas só falta praticamente 4 meses para acabar o ano. Creia, Jesus pode te fazer viver em 4 meses do que você não viveu há anos. E o que Aleluia. Deus vai te proporcionar nem vai se comparar com aquilo que você perdeu nesses 4 meses. Aleluia. Sorema. Uma posse desta palavra. Eu Aleluia. sinto Deus aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, Thaís. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu falei. Ai, Oh, glória, que presença maravilhosa. Glória a Jesus. Deus continue abençoando a sua vida. Foi maravilhoso. Eu não conhecia Amém. ainda. Acho que eu não sei se você já tinha contado esse testemunho. Já tinha contado? eu conto Nunca muito tinha pouco. ouvido. Ah, Porque, nunca assim, tinha contado geralmente todo. o tempo da pregação é muito resumido, né? E Uhum. só em situações assim muito específicas que eu conto algumas coisas. Amém. Às vezes em encontros, nos projetos que eu tenho, que Deus me deu, que a gente faz com meninas, ou às vezes, sempre, principalmente quando eu estou ministrando para adolescentes, eu conto algumas experiências, eu Amém. pulei algumas coisas, mas eu acredito que Deus falou com alguém, uma outra oportunidade, a gente vai contando mais, Em nome de Jesus. e Jesus vai fazer. Amém. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Deus continue abençoando. Em nome de Jesus, seu ministério, dando graça, força, sabedoria, né? E em nome de Jesus, em breve você volta de novo para ministrar conosco. Glória Um a Deus. abraço para todo mundo, Amém. Maria Rosa Lima. Eu amo esta mulher, gente. Aleluia. Nós nos encontramos poucas vezes, mas ela é uma pessoa que ela exala amor. Ela é diferenciada. E É verdade. muitas outras pessoas que estavam aí na live, Eliane, minha amiga Jo, Marciela, gente, muitas pessoas, tá? Eu deixo meu abraço para vocês, que Deus abençoe. Quem não me segue, siga e ora por mim, porque eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida. Eu peço Amém. que me dê graça, saúde e que guarde a minha casa. Eu estou à disposição. Irmão Edilson Santana, Deus te abençoe. E a Aleluia. todos. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu vou só desativar aqui para a gente tirar a foto. Amém. Com o nosso coraçãozinho, vem mãe também. Glória, vai ficar pode rapidinho. Glória a Deus. Vamos só tirar a nossa foto oficial. Que a gente está montando. Deixa só amanhã vir aqui o nosso coraçãozinho. Que é para as nações. Eu tinha Glória a travado Jesus. aqui para mim, mas já destravou. Travou? Pronto. É o coraçãozinho. A gente desativa os comentários só pra gente tirar a foto. Voltou. Paz do Senhor, missionária aí. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Faz coração. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. 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 Deus continue abençoando. Amém. Todo mundo com a cara de choro. Glória a Deus. Mas Jesus é bom, Jesus é lindo, é verdade. Deus continue Amém. abençoando. Um abraço apertado. E em breve Amém. você Abraço. volta. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Senhor. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos estar encerrando neste momento. Nós louvamos a Deus pela vida da missionária Ítila.
né? Todos nós temos a responsabilidade agora de continuarmos orando pelo Brasil, orando pela missionária Ítila, por toda a sua família, para que Deus continue abençoando ela de uma forma toda especial. Amém? Deus continue abençoando você também. Lembrando que amanhã nós temos um encontro às 16 horas com o Líbano, tá bom? Nós não vamos poder marcar a missionária, né? Porque por conta, né, de questões do país, mas conto com vocês amanhã às 16 horas com o casal de missionários do Líbano. Vai ser uma bênção. Deus tem uma palavra especial para vocês. Para a gente não perder, né? Ô, Glória, tá tão gostoso o ambiente. Oh, Jesus maravilhoso. Eu quero que você profetize na sua casa. Na minha casa tem vida. Tem vida. Na minha casa tem vida. tem vida. Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? Repete, agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Agindo Deus no Brasil, Agindo Deus no Brasil, quem impedirá? quem impedirá? Agindo Deus no Brasil, Agindo Deus no Brasil, quem impedirá? quem impedirá? Ó, ninguém. 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 Amém. Ninguém. Ô, glória. Ninguém vai impedir o agir de Deus nas nações, nos países, na vida de cada missionário e cada missionária. E isso é responsabilidade minha e sua. Nós estamos firmes, ó, conectados no mesmo espírito, orando uns pelos outros. E a vitória de vocês é a minha vitória e a minha vitória é de vocês também. Deus abençoe. Um abraço apertado. Missionária Rosa Lima, missionária Maciela, todos aqui. Eu vi também que Sonara, ô glória, Sonara entrou aqui. Amém. Nós estivemos juntas hoje, rapidamente. A paz do Senhor, pastor Aldemar. Amanhã está mandando a paz do Senhor também para a missionária Rosa Lima. Um abraço, estamos com muitas saudades. Saudades de todos vocês. Ô, glória. Em breve ela vai estar aqui, em nome de Jesus, pregando o evangelho do Senhor. Pra gente dar uns... Ô, glória! Né? Em nome de Jesus, em breve. Nós estamos orando pela sua vida, missionária Rosa Lima, pastor Elton também. Cada irmão, cada irmã que chegou agora, que já participa do nosso projeto. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês estão nos nossos corações e nos nossos joelhos também. Amamos muito vocês e a vitória de vocês e a nossa também. Estamos juntinhos, conectados no mesmo espírito. Amém? Um abraço, até amanhã. Amanhã vai ser um dia excepcional. Nós abrimos a sessão para fazer durante o dia, por conta da diferença de horário que a gente não consegue por conta do Líbano. Mas nós temos um encontro marcado amanhã. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço, a paz do Senhor. Continue orando pelo nosso projeto. Abraço, a paz do Senhor. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus. E segunda-feira nós temos África aqui, viu? Já tô adiantando aqui só um spoilerzinho. Segunda-feira é África. Sábado, Líbano. Segunda-feira tem África. E ó, beijo no coração. Deus abençoe. Nós estamos juntos.